Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? E o encontro do noivo com a igreja será lindo? O encontro do noivo em a igreja será tão lindo. Aleluia. Você pode me ajudar? O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. Isso é algo tão real e verdadeiro quanto o ar que você respira. Haverá esse encontro. E esse encontro será lindo, será maravilhoso. Será um momento de gozo eterno, de alegria eterna, inimaginável. É algo inimaginável aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Eu quero falar com você sobre a história de um rei. Irmãos, eu amo a história dos reis de Israel. Não sei se você já estudou, se você já meditou, já leu sobre as histórias dos reis de Israel. Ah, pastor, mas eu posso aprender alguma coisa estudando a história dos reis de Israel? Eu afirmo para você, com certeza, que você vai aprender muitas coisas. Tem muita coisa aqui que nós aprendemos, aquilo que devemos copiar, praticar nas nossas vidas, ter como exemplo a seguir, mas também, por um outro lado, as coisas que nós devemos evitar, as coisas que nós devemos fugir e ter cuidado para que não venham fazer parte da nossa vida. Eu queria falar com você um pouco sobre a vida do rei Ezequias. Se você puder abrir comigo a palavra de Deus, abra lá em 2 Reis, nós vamos ver a história de Ezequias aqui, um pouco sobre a história dele, do rei Ezequias, no capítulo 2, aqui no capítulo 18, de 2 Reis, e depois nós vamos ver lá no capítulo 32 de 2 Crônicas. Aí eu tenho uma colinha aqui, deixa eu abrir ela aqui só para mim não me perder aqui na sequência. Amém? A palavra de Deus aqui, irmãos, até o tema que os irmãos vão colocar aqui, vai falar da fidelidade desse rei, a fidelidade de Ezequias. O quão fiel esse homem foi na sua vida, no seu propósito, no seu reino, a responsabilidade, a dedicação, o esforço, o empenho que Ezequias teve, tanto para governar o seu povo, a sua nação, mas principalmente como temer a Deus, como servir ao Senhor, como ser obediente ao Senhor, um exemplo de confiança, de alguém que confiou no Senhor, na adversidade, na dificuldade, no momento tão difícil, de tomar decisão. Nós vemos aqui um homem que se lança completamente, totalmente, confiando no Senhor. E é isso que o Senhor espera da sua igreja, do seu povo. Hoje pela manhã conversava com o pastor Valnei, e aqui os cultos, no começo do ano nós temos falado sobre isso, a gente falando sobre questão de governos, a forma de governo, a situação do país, as dificuldades, o que vai ser, como vai ser esse ano, a expectativa, alguns não têm uma boa expectativa, outros têm. Eu não sei o que é que move o teu coração, o que é que passa pelo teu coração, mas uma coisa eu quero dizer para você: olhe para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro.
não é do governo, não é das instituições, dos poderes deste mundo, mas é do alto. É do alto que vem o socorro para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. É da mão dele que virá todo o sustento necessário para você, para a sua casa, para a sua família. Confia no Senhor, espera no Senhor. Pastor Valnei, nessa manhã aqui, ele lê um texto da palavra de Deus, a história de Josué, quando estava pelejando ali contra os amorreus, e o dia estava se findando, e Josué sabia que o dia, a noite não poderia vir, e ele estende a mão, e ele determina, ele ora, ele fala: sol, pare, se detém aí, lua, no vale de Ajalão, e o Senhor fez com que a terra parasse de girar, o tempo necessário para que o povo de Deus, para que os filhos de Israel pudessem pelejar. E o que eu entendi, e eu entendo nesse texto, o impossível é Deus, é Ele que faz, mas a peleja somos nós que travamos. Nós não podemos fugir, nós não podemos desanimar, nós não podemos abaixar a guarda. O que aconteceu essa semana, a movimentação, a forma que a igreja se movimentou para internar a nossa irmã aqui, já chamo-a de irmã, nossa irmã Roberta. Então aquilo que estava ao alcance da igreja, a igreja fez. Agora é o Deus Todo-Poderoso trabalhar no coração dela, no interior dela, nas emoções dela, na vida dela, é o Senhor. Mas o papel da igreja, aquilo que a igreja tinha que fazer, a igreja realizou. E aqui nós vamos ver a vida de Ezequias como um exemplo para nós aqui a seguirmos, irmãos. Já secou a garganta aqui. Eu vou ler com você aqui um trecho do capítulo 2, depois nós vamos para o capítulo 32, lá de 2 Crônicas. A história do rei Ezequias está relatada em 3 livros, aqui em 2 Reis, 2 Crônicas e também no livro do profeta Isaías. Diz assim o texto: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Aqui talvez você pode pensar assim: não, mas espera aí, o texto está falando aqui que Oséias, filho de Elá, era rei de Israel, e aí começou a reinar Ezequias. Como pode isso? Aqui nós vamos entender que o reino era dividido. O reino de Israel estava dividido, eram praticamente 2 nações aqui, era o reino do norte e o reino do sul. Essa divisão se deu ali no final, praticamente no final, já estava acontecendo a divisão do reino no final da vida do rei Salomão, quando seu filho assume o reino ali, Roboão, um jovem rei, e o reino estava muito abalado, instável, por causa das loucuras que Salomão havia cometido ali, a opressão de Salomão para com o povo. Então o povo estava insatisfeito com o reinado, e o reino vem se dividir. Aquilo também vinha da parte de Deus, e o reino é dividido, e agora há podemos dizer assim, 2 capitais, Judá e Samaria, o reino do norte e o reino do sul. E quando nós estudamos a história dos reis, destes homens, destes reis, nós vamos ver que a grande maioria dos reis de Israel não andaram nos caminhos do Senhor. E por um outro lado, os reis aqui de Judá, que é Ezequias, a grande maioria deles foram tementes ao Senhor, guardaram a aliança com o Senhor, ainda que alguns não se desviaram. Isso aqui, nós vamos ver aqui que Acás, que era pai de Ezequias, ele foi um desses reis, e é o que o texto diz aqui,
no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Judá, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Guarda aí Acás, esse nome. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, ou Abia, em outras traduções, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Olha que afirmação aqui, descrição que o texto bíblico faz aqui interessante. Aqui o texto, no primeiro capítulo, fala que ele era filho de Acás. Mas aqui no versículo 3, o escritor aqui, o narrador, ele diz assim, que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Por que ele não usou o exemplo de Acás, que era o seu pai legítimo? Por quê? Porque esse rei, Acás, foi um dos piores reis de Israel. Um dos piores reis de Israel. Ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Ele sacrificou aos ídolos. Ele destituiu a ordem sacerdotal. Ele profanou o templo. Ele profanou o altar de holocausto. Ele introduziu no meio de Israel o culto a Baal. Esse homem, ele chegou ao ponto de sacrificar um dos seus filhos a Moloque, deus dos cananeus. Esse era Acás. Então eu posso te dizer aqui que Ezequias tinha tudo para seguir o caminho do seu pai. Ele tinha tudo para seguir o exemplo do seu pai, ser como foi o seu pai. Mas eu vejo aqui que Ezequias, ele viu a ruína do seu pai. E Ezequias conhecia o Deus de Israel. Ele tinha relato, ele tinha o testemunho do Deus do seu povo. Mas Ezequias, ele escolheu em seguir o Senhor, ele escolheu em servir o Senhor, ele buscou o exemplo em Davi, o seu antepassado. Ezequias olhou para o exemplo de Davi, ele não olhou para o exemplo do seu pai. Eu não sei aqui a sua origem, a sua família, como é ou como foi a sua família, mas você não precisa carregar sobre os seus ombros o peso, o fardo de que você tem que amargar e que você tem que ser como foi a sua família, como foi os seus pais, agir da maneira que os seus pais agiram, agir da maneira que os seus antepassados agiram. Não, você é livre, o Senhor te libertou para você escolher, você pode escolher servir o Senhor. Você pode olhar e ter como exemplo para a tua vida homens e mulheres de Deus. Talvez você não teve na sua vida, mas aí do teu lado tem um homem, tem uma mulher de Deus que você pode olhar para ela e se espelhar nela e ter ela como exemplo para a tua vida. Ezequias aqui, ele não olha para o seu pai, mas ele olha para Davi. E ele faz o que é reto perante os olhos do Senhor, tudo quanto aquilo que Davi havia feito. Ele renovou os altares, então ele consagrou novamente aquilo que o pai dele havia destruído, aquilo que o pai dele desonrou, ele honrou. Talvez isso aconteceu na tua vida, na tua família, houve uma desonra. Você foi tratado com desonra, te desonraram, houve uma desonra na sua vida, foi marcada por desonra. Mas aqui, Ezequias, ele decide, eu vou honrar,
eu vou restaurar aquilo que o meu pai destruiu. Eu vou santificar aquilo que o meu pai profanou. E o texto continua dizendo aqui, ó, ele removeu os altares, as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços, isso daqui é muito interessante, irmãos, a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhes chamavam Neustã. Quem conhece aqui a história dessa serpente de metal? Quem conhece? Você sabia que foi Deus que mandou Moisés no deserto levantar essa serpente de metal? Mas esta serpente aqui, ela teve o seu propósito lá no deserto. Mas os filhos de Israel, olha só, irmãos, quanto tempo aqui, eu não fui pesquisar, mas aqui eu acho que dá cerca aí de uns 500 anos, mais ou menos. Essa serpente, esse ídolo, essa imagem, ela estava dentro de Israel. Olha quantos reis passaram, até o próprio Davi passou, e não tiveram o cuidado de removê-la, de tirá-la do meio do povo. E o povo sacrificava a ela, cultuava esta serpente. Irmãos, como que essas coisas são perigosas? É muito perigoso, sabe por quê? O ser humano, ele tem a inclinação, já é da natureza do ser humano, a se apegar e colocar a sua confiança, a sua fé em coisas palpáveis, visíveis. É interessante eu falar sobre isso, que quando o Senhor se manifestou no deserto, no monte, ao povo, o texto fala ali que o monte queimava, ardia, havia relâmpagos, trovões, uma densa nuvem cobria o monte, mas o texto diz ali que o povo não viu imagem e semelhança de nada, figura de nada, era algo estarrecedor, mas não tinha figura de nada. Aí o Senhor, ele fala a Moisés, sabe por quê, Moisés? Para que o povo não se corrompesse, e para que o povo não fizesse uma imagem de escultura para adorar. Ele diz assim: vocês viram que o monte ardia em fogo, havia relâmpagos e trovões, mas vocês não viram imagem e semelhança de homem, de animal, de réptil que rasteja, de ave que voa pelo céu. Vocês não viram imagem nenhuma. Por quê? Porque se vocês tivessem visto alguma coisa, silhueta de alguma coisa, vocês iriam fazer uma imagem e vocês iriam se prostrar diante dela. Por quê? Porque o coração de vocês tem a inclinação para essas coisas. Então nós temos o cuidado, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, sabe, de adorar, cultuar, venerar, até mesmo pessoas, pregadores. A gente vê a idolatria aí, a pregador aí. Dependendo do pregador que vem aqui, vai determinar o número de pessoas que virão à igreja. Infelizmente, irmãos, muitos têm vindo ou vão, não é na convicção de que Jesus vai estar presente lá, porque tem um nome de um famoso num outdoor ali, numa placa, num anúncio. Então o que está determinando a fé, né, e o mover de muitos cristãos é isso. Depende muito do nome do pregador que vai estar ali. E ó, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Não fique chateado comigo não, viu? Mas ó, tem muitos lugares aí que esses camaradas estão indo e Jesus não está indo não, viu? Jesus não está indo não. Até porque também a inclinação do povo não é ir lá por causa de Jesus, é por causa dele. É por causa do cara.
É por causa da estrela. Jesus não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Jesus não divide. Mas aonde há simplicidade, aonde há um coração sincero, verdadeiro e busca Ele, Ele se faz presente, viu? Tem muitos lugares aí, ó, que muitos famosos aí de estrela aí, ó, Jesus não está indo não, viu? Jesus, ó, Jesus nem na porta ali passa. Até porque não tem lugar para Jesus ali. Não dão para Jesus espaço para Ele. Jesus até quer entrar ali, mas não, a estrela, o cara, o isso, aquilo, tá querendo ofuscar a glória daquele que é impossível ter a sua glória ofuscada, o Deus Todo-Poderoso. Mas voltando aqui, então ele vai remover, deixa eu olhar as horas aqui, meu Deus do céu, eu falei para o pastor Marcelo que ia ser umas 3 horas, né, pastor? Deixa eu voltar aqui. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, fez em pedaço a serpente, eu já li, né, aqui, Neustã, confiou no Senhor, Deus de Israel. Irmãos, olha essa declaração aqui, ó. De maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Seja algum momento que você leu a história de Ezequias, você se atentou para esse detalhe aqui? Porque é o texto bíblico que faz essa afirmação. Olha, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha uma aliança com Davi, através da sua descendência, né, da sua semente, o Messias. Mas aqui, o texto fala que esse homem, Ezequias, ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele, não houve semelhante, e nem entre os que foram antes dele, nem os que foram antes dele, colocou o coração no Senhor, como foi Ezequias. Mas Ezequias, ele decidiu, ele escolheu, ele poderia ter seguido o caminho do pai dele, ele poderia ter seguido o caminho dos outros reis, mas ele escolheu o quê? Seguir o Senhor. Ele escolheu o quê? Temer ao Senhor. Ele escolheu o quê? Ser obediente à palavra do Senhor. Ele escolheu o quê? Andar nos caminhos do Senhor. Oh, pastor, aí a vida de Ezequias foi fácil. Foi fácil a vida de Ezequias, ó, o reino dele foi só de glória, só de vitória, só de paz, só de alegria, porque não houve, o Senhor mesmo leu aí, que não houve ninguém semelhante a ele. Mas vamos continuar lendo aqui, ó. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Eu quero que você entenda esse ponto aqui. Por quê? Porque antes de Ezequias assumir o reino aqui, a Assíria, ela impôs um governo sobre aquela região, sobre o reino do norte e sobre o reino do sul, Judá. O reino do norte, quando tentou contra a Síria para se libertar, Senaqueribe veio, subjugou o reino do norte e levou muitos cativos. E o reino do norte eram 10 tribos, irmãos, em números muito maior do que o reino do sul, Judá. Mas quando Ezequias, o seu pai, no reinado de Acás tinha que pagar tributo à Síria. Ezequias, quando ele assume o reino, ele se rebela. Não vou mais ficar debaixo do jugo do opressor, não vou mais ficar debaixo do jugo daquele que tem imposto sobre nós pesadas cargas. Ele se rebela, e diz o texto aqui, ó: feriu ele os filisteus,
até Gaza e os seus limites, desde as atalaias das vigas até a cidade fortificada. E no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, esse é o que reinava sobre Israel, subiu Salmazer, rei da Síria, contra Samaria e a cercou, e ao cabo de 3 anos foi tomada. E no 6º ano de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou Israel para a Síria e o fez habitar em Alá, junto a Abor, e ao rei Gozã e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não o ouviram, nem o fizeram. Então aqui, o que aconteceu? O reino do norte aqui, governado aqui por esse Oséias, filho de Alá, foi levado cativo. O povo, a nação não pôde suportar ali a investida do rei da Síria, e agora grande parte do povo é levado cativo. A região ali fica abandonada, tomada, dominada pela Síria. E chega o relato ao rei da Síria que Ezequias também havia se rebelado, não queria mais pagar tributos a Senaqueribe, o rei da Síria, e isso chega ao conhecimento do rei da Síria. E eu quero que você vá comigo agora lá em 2 Crônicas, capítulo 32, porque aqui está resumido, e aí a gente vai encerrar aqui a mensagem. 2 Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo 1. Segundo Crônicas 32, versículo 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, esta fidelidade de quem aqui, irmãos? Fidelidade de Ezequias. Depois destas coisas, que coisas foram essas? Ele restaurou o culto a Deus. Se você ler aqui os capítulos anteriores, você vai ver a reforma que esse homem fez. Ele restituiu, ele consagrou tudo aquilo que o seu pai havia profanado. Se você ler os capítulos anteriores, você vai entender. Então ele foi fiel em tudo, ele foi reto. Então, depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. E aí eu quero falar algo para você aqui. Talvez você se propôs no seu coração andar em fidelidade, andar em retidão, ser fiel em tudo, ser fiel nos seus negócios, ser fiel no seu trabalho, ser fiel na sua família, para com a sua esposa, com o seu marido. Você decidiu isso por temor a Deus, por amor ao Senhor. Então você decidiu isso. Agora você vai ser fiel, agora você vai andar em retidão. A tua vida antes não, a tua vida era uma desordem, a tua vida era uma bagunça, você andava de qualquer jeito, você agia de qualquer maneira, você vivia de qualquer maneira, mas agora você decidiu, perdão irmãos, mas agora você decidiu ser fiel, você decidiu andar em retidão perante o Senhor, mas de repente, você vê o inimigo batendo a sua porta. Mas você está sendo fiel. Você está andando em fidelidade. Você está andando em retidão. Você restaurou aquilo que foi derribado. Você consagrou aquilo que foi profanado. Mas o inimigo está à tua porta.
O inimigo está à tua porta, batendo a tua porta, ameaçando entrar, invadir, tomar tudo, conquistar tudo, derribar tudo, destruir tudo, aquilo que você edificou, aquilo que você construiu, aquilo que você consagrou, aquilo que você entregou ao Senhor. Ele veio, e Ele está à porta, Ele está batendo. E aonde está o Senhor? Por que que o Senhor permitiu o inimigo chegar à porta? Por que que o Senhor não destruiu o inimigo no meio do caminho dele? Por que que o Senhor permitiu o inimigo chegar à minha porta? Senhor, eu coloquei tudo em ordem, Senhor. Senhor, eu ouvi a Tua palavra, eu entendi. Senhor, eu segui os conselhos da Tua palavra, eu segui os conselhos que eu recebi da parte de Deus, dos servos do Senhor, das servas do Senhor, que me instruíram. Eu não sabia como viver, eu vivia do meu jeito, mas eu fui instruída, e eu, Senhor, eu coloquei em prática, mas agora o inimigo está à minha porta. Senhor, ele está à minha porta, Senhor, e a minha estrutura não suporta, o meu braço, ele não é capaz de enfrentar, de impedir, de que ele entre, de que ele avance, de que ele tome aquilo que é precioso da minha vida, Senhor. Mas vamos continuar lendo aqui. E resolveu, versículo 3, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Sabe o que eles fizeram, irmãos? Cortaram o recurso para o inimigo. Não dê recurso para o seu inimigo. Não dê. Corte na raiz, arranque, não dê recursos a ele, não dê, tire, seja atento. O que é que o inimigo pode utilizar contra a tua vida, contra você? Apague isso, risque isso, tire isso da tua vida, não dê recurso a ele. Não dê recurso ao teu inimigo. Não estou falando da pessoa. A palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue. Não é aquela pessoa que está lá no trabalho te perseguindo, não é aquela pessoa que te persegue, não é a pessoa, não. Não é ela, não. Não é a esposa, não é o marido, não é o filho, não é o pai, não é a mãe, não. Mas é o mal, é o ser espiritual que está, de alguma forma, encontrando uma fraqueza na vida dessa pessoa e está se alojando na vida dela para vir contra você, para afligir você, para desafiar você, para provocar você. Por quê? Porque ele quer que você dê a ele munição, recursos, corte. Então foi isso que o rei chamou ali os homens valentes, homens
fortes ali, o povo e uma grande multidão ali se reuniram. Irmãos, como igreja, é assim que nós temos que viver, irmãos. Que lindo foi isso que aconteceu essa semana aqui, que coisa maravilhosa, irmãos. A igreja se mobilizando por um único propósito, que é o reino de Deus, que é a glória de Deus. Oh, irmãos, não é mérito de uma pessoa exclusiva, não, é do corpo de Cristo, da igreja. Oh, aleluia, glória a Deus, irmãos. Como é bom fazer parte de uma igreja que tem essa visão. Eu sei que no coração do pastor Diego não há soberba, achar que a glória foi ele, o pastor Valnei foi ele, o pastor Luiz Ander foram eles, não. É uma unidade, um propósito, o mesmo objetivo, a mesma visão, a mesma direção. Então aqui esses homens atendem ao chamado do rei, cortam o recurso do inimigo. Não ia ser fácil para o inimigo, não facilite para o inimigo, não facilite para Satanás, não. E aí o que vai acontecer aqui, ó? E ele cobrou o ânimo, restaurou o muro quebrado. Olha só, lembra de Neemias aqui, né? Restaurou o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Miló na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância. Eles se prepararam para a peleja, eles se prepararam para o combate. Pastor, mas como é que eu me preparo para a peleja? Como é que eu me preparo para o combate? Está aqui a espada do Espírito, a espada do Espírito, o escudo da fé, está aqui. Quando você se alimenta desta palavra, quando nós nos alimentamos desta palavra, é espada e escudo. Espada, escudo, convicção. Espada, escudo, fé. Espada, escudo, certeza. Espada, escudo, confiança. É essa palavra. Então aqui eles se fortificam, eles levantam os muros, se preparam para a peleja. Ele pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: isso daqui é lindo, irmãos. Irmãos, esse homem, ele não falou aos ouvidos do povo, mas ele falou ao coração. Então quando eu vejo a igreja se movendo assim, é porque aquilo que está sendo dito está sendo ouvido pelo coração. Irmãos, é lindo isso. Ele fala, mas ele fala ao coração. Aí ele fala o que aqui? Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque olha só, oh aleluia, com o rei da Assíria há uma multidão, mas conosco há aleluia, há com o rei da Síria uma multidão, mas conosco que é suficiente. Igreja, do que é mais que nós precisamos? O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente para a tua casa, para a tua vida. Ele é suficiente. Com Ele, com o inimigo, há a multidão, mas conosco há apenas mas Ele é suficiente. Eu não preciso procurar, eu não preciso sair procurando mais, porque eu já encontrei aquele que me é suficiente. Ele é suficiente. Nele eu tenho contentamento. A minha alma regozija nele. A minha alma tem prazer nele. A minha alma tem vida nele.
Ele, o único, eu não preciso de mais nada, Ele é suficiente. Há um conosco maior do que o que está com eles. Aquele que está conosco, igreja, é maior. Oh, não tem problema você se sentir pequeno, e é bom, porque quando você se sente pequeno no sentido de dependência de Deus, o Deus grande, o Deus todo-poderoso se manifesta na tua vida. Quando dentro de você não há orgulho, não há soberba, não há arrogância, grandeza alguma, mas quando você se reconhece: Senhor, eu sou pequeno, Senhor, Ele se faz grande, Ele se manifesta grande na sua vida. Você vai ver, você vai viver experiências com este Deus grande, com esse Deus todo-poderoso. Há um conosco maior do que o que está com Ele. Com Ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá, porque aquelas palavras falaram ao coração, e aquelas palavras eram do céu, era de um coração temente a Deus, era de um homem que temia o Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que prega a palavra, tema o Senhor, tema o Senhor, busque nele e dele aquilo que você precisa para o teu ministério, porque é dele que virá, é dele. Ele te capacita, é Ele quem adestra tuas mãos para a peleja, é Ele quem coloca a palavra nos teus lábios para atingir o coração, é Ele, é Ele. Ezequias, ele busca no Senhor. Ezequias fala ao coração do povo, o povo atende, o povo responde ao chamado do rei, porque eram palavras que vinham de um coração temente, de um coração fiel, de alguém que andava em fidelidade, de alguém que andava íntegro e reto diante do Senhor. Eu vou concluir aqui, irmão. Senaqueribe, ele manda uma carta para afrontar Ezequias. Não vai dar tempo aqui, tinha mais coisas para falar. Ele afronta Ezequias, falando: olha, não engana teu povo, você está falando aí que o seu Deus, o Deus de vocês aí vai livrar vocês das minhas mãos, mas olha as outras nações, os deuses deles caíram debaixo dos nossos pés, nós pisamos os deuses das outras nações, nós assolamos as outras nações. E aí Ezequias pega aquela carta, ele vai no lugar, irmãos, o lugar que ele tinha que ir. Ele não procura conselho em ninguém, ele vai na casa do Senhor, naquele que tinha a resposta para ele, e ele coloca diante do Senhor a carta. Está aqui, Senhor, essa é a afronta, é isso que o rei Senaqueribe está falando ao nosso respeito e a ti. E aí o Senhor manda ao profeta Isaías até Ezequias com uma palavra: filho meu, não temas a ameaça de Senaqueribe, o rei da Síria, porque não foi contra ti que ele levantou a voz arrogante, não foi contra ti que ele blasfemou, mas foi contra mim. O que ele pensa me comparando aos deuses das outras nações? Como ele vai me comparar aos deuses das outras nações? Então eu vou ensiná-lo, eu vou colocar um anzol no nariz dele e um freio na boca dele, e pelo mesmo caminho que ele veio contra você, ele vai fugir da tua presença, e nesta cidade ele não vai atirar nenhuma flecha, porque eu defenderei essa cidade. Aleluia, glória a Deus. O inimigo está à tua porta, mas quem defende a tua casa é o Senhor, é Ele que defende. Ele não vai entrar, o limite dele é até a porta, mas ele não vai atirar nenhuma flecha,
porque o Senhor, Ele vai pelejar por você. O Senhor olha ali para o seu esquadrão celestial, miríades e miríades de anjo, e aí Ele chama um anjo lá: anjo, por favor, você já foi em combate? Não, nunca fui. Eu nunca fui em combate, Senhor. Então você vai agora, tá, desce lá, ó. Tem um coração de um povo que confia em mim. O inimigo chegou, está às portas. Vai lá, resolve. 185 mil homens caíram numa noite. Senaqueribe foge envergonhado. Quando ele volta para Nínive, capital da Síria, a má notícia sempre chega primeiro. Já havia chegado em Nínive que Senaqueribe tinha sido derrotado, que os exércitos dele haviam caído diante de Judá, um povo pequeno. Oh, meu Deus do céu, um povo aparentemente fraco. Senaqueribe com um grande exército caiu, porque havia ali, naquele lugar, um. Essa igreja aqui, ela confia em um. Em um. Não é instituição governamental, não, é um. Quem é esse um? É o El Shaddai, o Senhor dos exércitos, o Senhor todo-poderoso, poderoso na batalha, invencível, o Deus invencível. É nele que esta igreja confia, é nele que está a nossa confiança, igreja. E aquele homem volta envergonhado, entra no templo do seu Deus ali, e seus filhos o matam. Você vai ver ali a história. Seus filhos dão cabo da vida dele por causa da vergonha, da humilhação que foi. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você chegou e o inimigo está à porta, furioso. Ele está à porta furioso, ele rugindo como um leão. Mas há um só com você, e é suficiente. E ele vai fazer o inimigo fugir de você. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é o Deus que peleja as nossas guerras. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que luta pelo teu povo, Pai. Senhor, está aqui a tua igreja, Pai, os teus filhos que confiam no Senhor. Senhor, a tua igreja que coloca confiança no Senhor, Pai. Talvez alguns aqui, Pai, chegaram pensando, meu Deus, pensando que já está tudo acabado, que não tem mais jeito, que o inimigo vai levar tudo, que o inimigo vai assolar tudo. Não, o Senhor levanta a sua bandeira, Pai. O Senhor levanta a tua bandeira diante do inimigo, e ele tem que bater em retirada, ele tem que fugir agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda praga, toda maldição, toda palavra maldita que foi lançada contra a tua casa, contra a tua família, não vai prosperar em nome de Jesus, porque você é abençoado do Senhor, você é povo bendito do Senhor, você é menina dos olhos do Senhor. O Senhor peleja por você, o Senhor peleja as tuas guerras. Ó Israel, ó igreja, não temais, nem vos assusteis, porque esta peleja não é vossa, mas é do Senhor dos exércitos. Ele peleja pela sua igreja, aleluia. Ele peleja pelo seu povo, agindo ele, quem impedirá? Quem pode impedir o agir do Deus Todo-Poderoso? Aleluia, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia.